Tonho, já que você falar aqui da sua bancada, dos seus vereadores. Sim. Você sabe que a gente está fresco ainda com toda essa repercussão aí da denúncia feita no Ministério Público pelos vereadores, né, da bancada de oposição, onde vários servidores, vários contratados tiveram que ser exonerados por conta da denúncia. E a minha pergunta é, se você tivesse vereador, você assinaria também essa denúncia ao Ministério Público, Tonho da Boina? Olha, uma pergunta interessante, viu, Roger? Muito interessante. Eu acho o seguinte, o vereador, ele foi eleito para fiscalizar. Fiscalizar o que não está correto. Ele não foi eleito para prejudicar ninguém, tá certo? Então, nesse momento de sua pergunta, é o seguinte, o prefeito de Cruz das Almas tinha que ter responsabilidade, né? Coragem e dizer o seguinte, fui notificado pelo Ministério Público que eu vou ter que demitir. Ele assinou esse documento. Quando você denuncia, olha, isso é um fio assim, ó. Os vereadores, ele denunciou o nepotismo no governo. Todo mundo sabe que tem. Dentro desse nepotismo, o Ministério Público encontrou irregularidades. Outras irregularidades. Que foi para a investigação e chamou o prefeito e disse, olha, isso aqui está irregular, prefeito. O senhor precisa se retratar. Só que o prefeito, na minha avaliação agora, ele achava que Bolsonaro ganharia a eleição. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Porque esse povo de Bolsonaro, eles costumam a fazer o que eles acham que deve, que não vai dar nada. Quando ele viu que era sério, ele tem que transformar a responsabilidade para outra pessoa. Dentro dessa transferência, ocupa os vereadores, que ele dá nome aos vereadores, fulano, cicrano e tal. Sendo assim, um absurdo, um desrespeito. Porque assim, a Casa Legislativa não é um puxadinho, não, da Prefeitura, não. Ele tem que respeitar aquele poder. Precisa... Agora, assim, se ele tivesse mais inteligência, o prefeito, ele votava para dialogar com o Ministério Público, pedia um tempo ao Ministério Público, tá certo? Para poder demitir as pessoas depois que começasse a contratar. Aí ele contrata, né? Como diz o outro, eu vou sair desse fronte aqui porque não dá, eu vou botar a culpa nos vereadores. Então, eu acho que ele está equivocado. Ele não teve coragem de enfrentar a população de Cruz das Almas. O pessoal também comenta o seguinte, que o seu grupo político, não quero abraçar todos, inclusive quero um abraço no seu líder político, que é o ex-prefeito Orlandinho Pereira, e o pessoal comenta que isso será muito feito no período do governo de vocês também, que era mesmo lógico, se contratava muita gente. Mas assim... 800, 1.000 e poucas pessoas, e sempre ficou tranquilo. Você tem uma estrutura, a gente nunca ficou tranquilo. A gente teve uma administração muito perversa. A Câmara foi perversa com a gente. A Câmara chegou a não deixar calçar a rua da clínica de hemodiálise. Foi perversa com a gente. O pai de Orlandinho, o médico conceituado da cidade de Cruz das Almas, o doutor Orlando, não pôde trabalhar. Não pôde trabalhar. E não trabalhou. Então, assim, Orlandinho assumiu para ele e respeitou a decisão do Ministério Público e tirou, sangrando o seu coração, mas assumiu isso e tirou. Diferente de quem está tirando foco. Assuma a responsabilidade. Assuma. Porque assim, se seu FPM cai e você quer explicar isso com demissão, que você fez uma festa de 10 milhões, rapaz, explique de outro jeito. Explique de outro jeito. Não com demissões e ocupando e botando culpa nos vereadores de oposição. Isso é injusto. Tá aí, tô indo a boa. Se eu estou lá,
Já ia dizer, se você está lá... Se eu estou lá, a conversa era até mais forte, né? Porque eu ia para cima da administração, com muito rigor. Você acompanhou a sessão dia 29 de julho, Toninho, no aniversário da cidade? Não acompanhei. Não, eu fui até a igreja e tal, não acompanhei. Porque assim, a gente vê o prefeito levar um grupo de pessoas, né, combinada, para poder articular dentro da Câmara, isso fica ruim. Assim, na minha opinião, aquilo ali já tinha que ser interrompido antes da fala dele. Ó, prefeito, o senhor vai falar aqui do aniversário da cidade. Pronto, acabou a conversa. Na minha avaliação. Ele não estava garantido, não. Ele estava usando a tribuna, não estava fala garantida. Fala garantida, mas ele não pode falar agredindo os vereadores. Ali é uma casa independente. O que Pablo fez, talvez fizesse pior com ele. Se fosse Toninho da Boina. Se fosse Toninho da Boina. Fosse Toninho da Boina, tivesse vereador... Eu poderia até fazer pior. Porque assim, ali eu respeito, você tem que respeitar e ser respeitado. Então você precisa respeitar a casa. Porque assim, senão